O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que devem surgir novidades na Petrobras e falou até em mexer no lucro da empresa para resolver o problema dos preços altos. De Brasília, quem traz mais detalhes sobre a fala do presidente é o repórter Igor Damasceno. Boa noite, Igor. Oi, Jaqueto, são muitas as especulações em torno desse tema, viu? Boa noite a você, a Beatriz, a todos que nos acompanham. O presidente Jair Bolsonaro tem utilizado eventos públicos para se manifestar sobre o assunto. Hoje ele disse que quer mexer na política de lucros da Petrobras, reduzindo o percentual que é repassado aos acionistas. Disse isso durante um evento em São Paulo e também afirmou que petroleiras do mundo inteiro têm diminuído as taxas de lucro por causa da crise econômica provocada pela pandemia de Covid-19. Também criticou a estatal por não adotar esse tipo de procedimento. Isso aumentou, então, os rumores sobre a possível demissão de José Mauro Ferreira Coelho. Ele assumiu a presidência da estatal no dia 14 de abril, há cerca de um mês atrás. E desde então tem sido criticado pelo presidente Jair Bolsonaro por conta do aumento do preço do diesel e também por não conseguir diminuir o valor da gasolina. A Petrobras está no terceiro gestor desde que Bolsonaro assumiu a presidência da República. Coincidentemente ou não, as trocas são sempre quando há um aumento significativo no preço dos combustíveis. Segundo interlocutores do Planalto, o governo quer alguém que esteja mais aberto a buscar soluções para os preços. Bolsonaro não tem descartado a troca na gestão da estatal, mas quando é questionado pelos jornalistas, ele se esquiva sobre o assunto. Ele falou sobre esse tema no fim de semana. Vamos ouvir o que ele disse. Pergunta para o Adolfo Saxida, ele é o presidente, é o ministro das Minas e Energia, que trata disso e deixa bem claro. Todos os meus ministros, todos, sem exceção. Eu dou carta branca para fazer valer aquilo que ele acha melhor para o seu ministério, para melhor atender a população. A Turquia afirmou hoje que não aprova a entrada da Suécia e da Finlândia na OTAN, a Aliança Militar do Atlântico Norte. Enquanto isso, na Ucrânia, os soldados comemoraram a reconquista da segunda maior cidade do país e o controle de parte da fronteira com a Rússia. Diante da invasão da Ucrânia, Suécia e Finlândia abandonaram a neutralidade militar e agora querem ficar sob a proteção da OTAN. Mas o que tudo indica, isso não vai acontecer. A entrada na aliança requer consentimento unânime dos 30 países membros do bloco militar. O líder de um desses estados, o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, confirmou que se opõe à entrada dos países nórdicos no grupo. A Suécia suspendeu venda de armas para a Turquia desde 2019 devido à operação militar de Ankara, sede do governo turco na Síria. Em resposta, a Turquia afirma que deverá bloquear a expansão da aliança aos dois países, acusando-os de abrigar grupos terroristas, incluindo militantes curdos. Não diremos sim àqueles países que aplicam sanções à Turquia para se juntar à Organização de Segurança OTAN. Preciso dizer algo muito claro e aberto. Nenhum desses dois países tem uma posição clara contra as organizações terroristas. O presidente Putin disse hoje que a Rússia não tem problemas com Finlândia e Suécia, mas que a expansão da aliança militar em seu território exigiria uma reação imediata de Moscou. Enquanto isso, o Ministério da Defesa ucraniano afirma que as tropas invasoras foram expulsas de Kharkiv e dos vilarejos nos arredores da cidade, que fica a 30 quilômetros da Rússia. O presidente Volodymyr Zelensky elogiou o desempenho das tropas. Aos rapazes de Kharkiv, Batalhão 227, agradeço muito a vocês em nome de todos os ucranianos, de todos da minha família. Minha gratidão não tem fronteiras. Desejo saúde, se cuidem, cuidem de suas famílias, muito bem e obrigada a todos os soldados como vocês. І всім таким, як ви, воїнам, дуже дякую. Все буде Україна. Слава Україні!
O secretário-geral da OTAN afirmou que a Ucrânia pode vencer a guerra porque a invasão russa não está saindo como foi planejada por Vladimir Putin. Agora vamos conferir quantas vacinas contra a Covid o Brasil aplicou até o momento. 435.312.095 doses. Em relação às de reforço, que são a terceira e a quarta doses, já são mais de 92.236.000. Trabalhadores formaram longas filas em busca de uma oportunidade de serviço através do mutirão do emprego realizado hoje no Vale do Anhangabaú, região central de São Paulo. O processo seletivo foi realizado das 8 horas da manhã às 5 da tarde. Quem não conseguiu ser atendido recebeu uma senha para voltar até sexta-feira no mesmo local para tentar uma vaga. São mais de 6.000 oportunidades de emprego em diversas áreas. As vagas, em sua maioria, são para motoristas, entregador, vendedor interno e externo, atendente e aprendiz administrativo. A expectativa é que mais de 10.000 pessoas sejam atendidas. A iniciativa conta com a parceria do Estado de São Paulo, da Prefeitura da cidade e outras instituições que colaboram na prestação de auxílio, oferta de serviços e orientações. Para os comerciantes, o mutirão não tem o objetivo apenas de ajudar as pessoas desempregadas a conseguirem uma nova ocupação, mas visa a recuperação da cidadania e da dignidade dessas pessoas. Quase 3,5 milhões de desempregados foram contabilizados apenas no estado de São Paulo até o fim do ano passado. Os preços médios do etanol hidratado caíram em 16 estados e no Distrito Federal na semana passada. Segundo os números divulgados hoje pela Agência Nacional de Petróleo, a queda de pouco mais de 2% baixou o preço do litro para R$ 5,32. A maior redução foi em São Paulo, que é o principal estado produtor, consumidor e com mais postos avaliados, onde a cotação média caiu 2,75%. Em sessão instável, o dólar fechou em queda nesta segunda-feira, com investidores replicando a volatilidade externa e a falta de direção comum nos mercados globais de moedas. O recuo foi de 0,14%, encerrou o dia cotado em R$ 5,05 na venda. Já a Bolsa de Valores subiu 1,22%, com 108.232 pontos. O balanço divulgado nesta segunda-feira, às 11 horas, indicou que a Receita Federal já recebeu 22 milhões de declarações do imposto de renda deste ano. E, no Mato Grosso do Sul, para quem ainda não declarou e tem dificuldades em preencher o formulário, foi criado o projeto Declare Certo. O prazo de apresentação da declaração do Imposto de Renda 2022, ano base 2021, vai até o dia 31 de maio. A expectativa da Receita Federal é receber mais de 34 milhões de declarações neste ano. Em Mato Grosso do Sul, são esperadas 478 mil declarações do imposto de renda. Quem está obrigado a não entregar ou atrasar a entrega da declaração do imposto de renda vai pagar multa, no mínimo de R$ 165,74, mesmo que não tenha imposto a pagar. Acadêmicos do curso de Ciências Contábeis da Unigran realizaram um plantão no pátio central do Shopping de Dourados para tirar dúvidas dos contribuintes e esclarecer sobre as principais mudanças na declaração do imposto de renda. Nós temos sempre alguns incrementos que a Receita Federal faz, né, em função da modernidade que está acontecendo. Então, a cada ano nós temos mais informações sendo colocadas dentro do programa do imposto de renda, né? Assim como a importação também está evoluindo, já vem muitas coisas que você pode importar do próprio site da Receita Federal, né? Então, isso são tudo implementos que vêm acontecendo no decorrer dos anos. A mais importante é a questão da malha sempre, né? Hoje o que nós temos, né? Nós informamos para a Receita, ela já faz um processamento rápido e volta imediatamente, então, essas informações, né? Então, pensando assim em termos de incrementos, não há, mas sempre pequenas coisas no programa, né, que nos ajudam também a formular, né? O projeto de extensão chamado Declare Certo teve como objetivo manter a população informada e, ao mesmo tempo, oferecer aos estudantes momentos para colocar em prática o que aprenderam em sala de aula. Então, a Unigran vem somar nesse projeto, né? E os alunos, então, começam também a fazer uma parte prática daquilo que aprendem dentro da universidade.
eles conseguem então também interagir com a sociedade, com as pessoas, né? Então isso é um projeto de extensão bastante importante para a formação acadêmica do nosso alunado, né? Pessoas físicas podem doar até 6% dos seus impostos, sendo 3% para os fundos dos direitos da criança e do adolescente e 3% ao fundo dos idosos. No Dourados nós temos o ECA, né, criança e adolescente, e também ao idoso. Isso é uma destinação que é feita retendo parte do pagamento, então não vem para os cofres municipais nem da União. Fica dentro do município para que as entidades possam então usar esse dinheiro para os seus fins. Para os acadêmicos, o projeto Declare Certo foi uma experiência para transmitir seus conhecimentos e colocar em prática o que até agora era teoria. Participando, orientando as pessoas a declarar certo, né? a fazer uma declaração com transparência, né, na Receita, evitar problemas futuros. Então isso para a nossa profissão é muito satisfatório. O serviço de compra de energia solar por assinatura é uma alternativa para tentar fugir das altas tarifas da conta de luz. O número de consumidores que aderiram a esse novo modelo já subiu de 45 para mais de 5 mil nos últimos 8 anos. A prática começou na Alemanha e logo se espalhou para diversos países da Europa e Estados Unidos. O método funciona da seguinte forma: empresas produzem energia solar em fazendas e, após esse processo, é conduzida para a distribuidora local e vendida em forma de créditos, que podem ser abatidos na conta de luz. Ou seja, a empresa injeta energia solar que gera na rede e os clientes ganham descontos. Além disso, o modelo ainda faz com que os consumidores fiquem livres da bandeira tarifária, já que a ANEEL utiliza o desconto como forma de incentivar energia limpa. Assim como os serviços de streamings, o cliente só paga enquanto usa o serviço e não tem custo para assinar ou cancelar a assinatura. Esse modelo está presente no Brasil desde 2015, que contava apenas com 45 consumidores até então, número que subiu para mais de 1.500 consumidores em 2019 e superou 5 mil em 2021, com 1.610 unidades geradoras produzindo energia. O país já tinha mais de 5.600 locais atendidos pela geração solar compartilhada no mês passado. Desse número, a grande maioria são estabelecimentos comerciais que relataram terem economizado 15% em contas de luz. Além de possibilitar o acesso à energia solar para quem mora de aluguel em apartamentos ou imóveis com telhados inadequados, o serviço de assinatura também dispensa o consumidor dos custos com investimento e manutenção dos painéis, que variam de 15 mil a 20 mil reais, para suprir com energia solar de uma família de 4 pessoas, o que, em geral, leva entre 4 e 6 anos para se pagar, com a economia gerada na conta de luz. O Ministério Público de São Paulo abriu hoje um inquérito para apurar a operação policial da última quarta-feira na região conhecida como Nova Cracolândia. As pessoas que se aglomeravam na Praça Princesa Isabel, na região central paulistana, foram dispersadas. 4 promotores vão apurar as denúncias de que a ação dos 650 policiais foi violenta. Um dia depois, um homem morreu, atingido pelo disparo de uma arma que os agentes disseram ter sido dado para assustar os frequentadores da região. Os promotores também afirmaram no documento que o número de dependentes químicos não se alterou nos últimos 10 anos e que a Cracolândia ainda conta com a média de 500 pessoas durante o dia e 2.000 pessoas à noite. Para os próximos dias, está previsto o início de uma nova ação policial civil e da Prefeitura de São Paulo para coibir o tráfico e o uso de drogas no centro da cidade. Nesta nova estratégia, os agentes deverão abordar os dependentes químicos que estiverem consumindo crack na rua e os levar para a delegacia, de onde serão encaminhados para tratamento.
Paulo Cupertino, acusado de ter matado o ator Rafael Miguel e os pais dele em junho de 2019, foi preso hoje em São Paulo após quase 3 anos foragido. De acordo com o Ministério Público, ele assassinou a família porque não aceitava o namoro de sua filha com o artista. O empresário estava na lista da Interpol como o criminoso mais perigoso de São Paulo. Cupertino é acusado de triplo homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa das vítimas. Além do empresário, 2 amigos dele são réus no mesmo caso por terem ajudado o assassino a fugir. O surto de dengue tem afetado diversas partes do Brasil. O total de infectados pela doença já passou dos 750 mil. Em todo o país, os casos cresceram cerca de 40% em apenas 3 semanas. Os números impressionam. Desde o final de abril até o último dia 7 de maio, os casos prováveis saltaram de 542 mil para mais de 757 mil. O estado de São Paulo tem o maior número de registros confirmados, com mais de 185 mil, seguido por Goiás, com 123 mil, e o Paraná, com 95 mil casos. O surto de dengue no país também causou 265 mortes até então. E o estado de São Paulo também lidera esse ranking, com 99 mortes, seguido por Santa Catarina e Goiás, com 28, e a Bahia, que registrou 22 óbitos. Porém, o que tem preocupado as autoridades de saúde do país é que no ano passado inteiro, o Brasil somou 544 mil casos da doença. Os dados do último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde também apontaram que, quando comparado com o mesmo período do ano passado, os casos registrados aumentaram mais de 150%. De acordo com o Ministério da Saúde, a entrega de novos kits moleculares para o diagnóstico de dengue, chikungunya e zika está prevista para junho, mas os insumos para tratamento têm sido enviados. Segundo o documento da pasta, a recomendação no momento é que os casos de dengue sejam confirmados por critério laboratorial ou por critério clínico epidemiológico. O mosquito que transmite a dengue se prolifera em locais com água parada e, por isso, eliminar os focos de água é um cuidado essencial para evitar que o mosquito se reproduza. Então, é importante manter os pratos de vasos de flores e plantas com areia, deixar pneus ao abrigo da chuva e da água, verificar a tampa da caixa d'água e outros procedimentos simples que podem evitar que a doença se espalhe ainda mais. E no Rio Grande do Sul, onde já foram registrados 40 mil casos, a Secretaria da Saúde do Estado realizou 2 capacitações para os profissionais da área da saúde no combate à doença. Entre as ações de enfrentamento à dengue no Rio Grande do Sul, que se encontra em alerta máximo devido ao número de casos de óbitos registrados em 2022, a Secretaria da Saúde promoveu 2 capacitações profissionais, com a infectologista Marília Maria dos Santos Severo, especialista em medicina tropical. Outra iniciativa para o controle da dengue foi o lançamento de uma nova ferramenta para auxiliar os gestores municipais a criar estratégias a dar assistência por meio de parâmetros sobre a situação epidemiológica da dengue em cada cidade, sinalizando em qual nível de alerta dentre 3 cada município se encontra. O nível de alerta é determinado levando em consideração os casos confirmados da doença em cada cidade e os casos em investigação das últimas 4 semanas, além da infestação pelo Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue. Outro parâmetro apresentado na nova ferramenta é o risco de transmissão, que varia entre 4 níveis. A diferença é que este parâmetro leva em consideração o total de casos notificados naquele território, incluindo os descartados. E a partir dele, a ferramenta faz uma projeção mensal da quantidade de insumos que o município precisa dispensar
para oferecer assistência adequada aos pacientes de dengue e as sugestões de ações de vigilância em saúde municipal e na atenção básica em saúde. A situação de alerta máximo se confirma a cada dia no Rio Grande do Sul, chegando hoje ao número de 15 óbitos por dengue. São 40 mil confirmados. Até o momento, 443 municípios gaúchos foram considerados infestados pelo mosquito Aedes aegypti. O percentual de 89,2% entre os municípios gaúchos é o maior da série histórica do monitoramento, realizado desde 2000. De acordo com dados do Ministério da Saúde sobre a Covid no Brasil, foram registradas nas últimas 24 horas 69 mortes e 14.610 novos casos. Dos mais de 30.701.000 diagnósticos, mais de 29.746.000 pessoas se recuperaram e 291.000 seguem em acompanhamento. A Coreia do Norte registrou 1 milhão de casos positivos de Covid-19 em menos de uma semana. A falta de vacinas e a precariedade do sistema de saúde deixaram o país mais vulnerável ao vírus. A liderança da Coreia do Norte ordenou a distribuição de remédios para a população em meio a um surto de Covid-19. Mais de 1 milhão de pessoas adoeceram e até o momento 50 morreram. A escassez de vacinas e o sistema de saúde precário cooperam para o aumento dos casos. O líder coreano decretou emergência máxima com lockdowns e restringiu aglomerações. Além do impacto direto na saúde, há temores sobre a produção de alimentos no país, que convive com a carência alimentar desde os anos 1990. O Programa Mundial de Alimentos estima que 11 dos 25 milhões de habitantes do país estão subnutridos. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que nunca vai ser preso. A declaração foi feita durante a abertura do maior evento do país do setor de supermercados. O presidente Jair Bolsonaro desembarcou em São Paulo para participar da abertura da APAS Show, uma feira de ciência de supermercados e alimentos na zona norte da capital. O evento contou com um almoço com cerca de 600 pessoas entre empresários e autoridades e serviu para discutir boas práticas para acordos de negócios. No entanto, os olhos dos participantes estavam voltados para o discurso do presidente, que falou logo na abertura. O Brasil tem jeito. Vocês foram excepcionais nessa pandemia, mas tudo pode acontecer. Podemos ter outra crise, podemos ter umas eleições conturbadas. Imagine acabarmos as eleições e parar para um lado ou para o outro a suspeição que elas não foram limpas. Não queremos isso. Vocês sabem o que o Brasil precisa. Em discurso, Bolsonaro afirmou que nunca será preso. A declaração é uma referência ao adversário na corrida presidencial, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que afirmou que Bolsonaro teme ser preso caso perca as eleições de outubro. A fala de Lula foi durante um evento em Belo Horizonte. O presidente respondeu sem citar nomes. Que até já falo que eu vou ser preso. Por Deus que está no céu, eu nunca serei preso. Não estou dando recado para ninguém. Para cientistas políticos, a troca de farpas envolvendo o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, deve impactar nas intenções de votos e aumentar até o dia do debate. Os dois presidenciáveis estão aproveitando eventos públicos para trocar farpas e criticar a postura um do outro. Para este cientista político, os discursos dos dois presidenciáveis devem manter o tom crítico até o dia dos debates. Segundo ele, a partir dos debates, as opiniões devem ficar ainda mais acaloradas. Já era um cenário desenhado. Mantida a polarização, se realmente se concretizar o cenário de não existir uma terceira via e mantendo-se a polarização até a campanha e durante a campanha, a radicalização do discurso já era esperada. Garantir a comida da mesa é um desafio cada vez maior. O Procon de Mato Grosso do Sul fez uma pesquisa para ajudar o consumidor a encontrar itens mais em conta com relação às hortifrutis. Mas a variação de preços assusta. A maior variação passou dos 450% no varejo.
O item que apresentou essa diferença exorbitante foi o mamão Formosa, encontrado a R$ 2,69 em um mercado e R$ 14,99 no outro. No total, foram divulgados preços de 90 itens de hortifruti. A pesquisa realizada entre os dias 28 de abril e 9 de maio também apresentou grande variação de preços nos atacadistas. Nesse setor, a maior diferença foi no maço de hortelã, encontrado a R$ 2,99 em um atacadista e a R$ 6,89 no outro, variação de 130%. A hortelã também teve a maior discrepância de preços nos especializados em hortifruti, com valores de R$ 1,00 a R$ 3,99, 300% a mais. O preço do hortifruti ele deu uma elevada, né? Ainda efeito da Covid, da pandemia. Então nós resolvemos fazer essa pesquisa justamente para que o cidadão de Campo Grande, inclusive do estado de Mato Grosso do Sul, tenha noção dos preços, que dá para economizar, sim, com essa pesquisa que nós fizemos, de 25% a 30%. Então, mesmo os preços estando elevados, nós estamos prestando esse serviço de informar a população onde está mais barato para ele ir lá e adquirir. O superintendente do PROCON de Mato Grosso do Sul comenta que o objetivo da pesquisa é formar um banco de dados para consulta pelo consumidor. Vá ao nosso site do PROCON MS, digita lá no buscador PROCON MS ou vai direto www.proconms.gov.br e já vai estar lá a matéria da pesquisa, ou vá no nosso Instagram oficial, que lá tem um link também para você ir direto na pesquisa. Você consegue baixar as planilhas dos mercados varejistas, dos atacadistas, e você vai conseguir ver ali a localidade onde está mais barato e mais cômodo para você. Pesquise que você vai economizar de 25% a 30%. Dona Hilda tem o dia certo para comprar hortifruti. Passei aqui só para comprar carne, que está na promoção. Porque o hortifruti você tem que comprar na quinta, que é um pouquinho mais barato, mas está tudo muito caro. Ela ainda pede um protesto geral. Nós temos que fazer assim, uma greve e parar de comprar, porque aí eles têm que baixar, não é? Aí o povo continua comprando, não é mesmo? Tem que parar de comprar. Eu não compro, tá caro, não compro. Tomate foi R$18 o quilo, não comprei. Enquanto não baixou. E olha que eu mexo com salgado, hein? Eu não comprei. Falei, quando não baixar, eu não compro. O Brasil e o Japão assinaram um acordo para desenvolver a agricultura digital. O projeto visa promover o desenvolvimento de tecnologias agroindustriais sustentáveis, melhorar a produtividade e, além disso, a sustentabilidade ambiental e a rentabilidade do setor agrícola. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária e o governo japonês, por meio da Agência de Cooperação Internacional do Japão, assinaram os documentos base do projeto Desenvolvimento Colaborativo da Agricultura de Precisão e Digital para o fortalecimento do ecossistema de inovação e a sustentabilidade do agro brasileiro. A parceria foi firmada no início de maio como passo para iniciar o projeto de cooperação internacional entre Brasil e Japão, com vistas ao desenvolvimento da agricultura digital e de precisão no Brasil. O projeto visa promover o desenvolvimento de tecnologias agroindustriais sustentáveis, melhorar a produtividade, a sustentabilidade ambiental, rentabilidade do setor por meio da colaboração público-privada entre o Japão e o Brasil. Além disso, pretende apoiar o estabelecimento de uma plataforma de dados digitais da agropecuária. Através desse projeto, sim, coletamos e aproveitamos informação sobre a agricultura eficientemente. Este significa que podemos reduzir o consumo de fertilizante. Este significa para, como se diz, reduzir o impacto ao meio ambiente, não? Por supuesto, com certeza. E também este projeto tem componente de agricultura, agroforestry em inglês. Sim. Através desta medida, podemos reduzir o impacto do meio ambiente também. A população mundial deverá ultrapassar 9 bilhões até 2050. Assim, com o rápido crescimento da população mundial e a iminente escassez de alimentos, espera-se que o Brasil seja, no futuro, o celeiro de alimentos para o mundo. Mas a crescente pressão de desenvolvimento sobre a maior floresta tropical do Brasil, a floresta amazônica, está aumentando, o que pode acelerar o desmatamento. Todos os produtores deverão ter acesso à plataforma. Esta plataforma estará aberta para todas
agriculturas, não só agricultura de grande escala, sino também agricultura familiar, agricultura pequena, mediana escala. O Japão é um parceiro de longa data da agricultura brasileira, pois foi um dos principais parceiros nos projetos da década de 1970, que contribuíram para o desenvolvimento do agro brasileiro. Desta forma, segundo o Ministério da Agricultura, o projeto visa somar a experiência e dimensão da agropecuária brasileira, de um lado, com a experiência do Japão nas tecnologias de ponta na área digital. Esse projeto é cooperação técnica. O objetivo desta cooperação técnica é fortalecer o conhecimento técnico do lado do Japão para o Brasil. Também, ambos lados vão criar produzir nova medida de agricultura de precisão. Nesse sentido, sim, este projeto não vai investir esta plataforma. O lado do Brasil, sim, JICA vai ajudar o melhoramento de plataforma existente na Embrapa. Depois dos trâmites diplomáticos para a formalização dos documentos assinados no começo de maio, como próximo passo, está previsto para o segundo semestre de 2022 o início das primeiras ações oficiais do projeto. Clássico dos tempos de crise, o consórcio está de cara nova e com sua gama de ofertas ampliada. Além dos tradicionais modelos envolvendo imóveis e veículos, agora o serviço também oferece viagens, casamentos e reformas residenciais. A modernização tem o objetivo de atrair o público jovem, que na maioria das vezes tem mais dificuldade de conquistar crédito. As vendas de novas cotas já subiram 12% no primeiro trimestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. Até o mês de março, os negócios somaram mais de 55 bilhões de reais, contabilizando mais de 8 milhões de participantes ativos. O que deve favorecer ainda mais os consórcios é a elevação da taxa básica de juros, que deve encarecer os financiamentos. Os consórcios relacionados a reformas residenciais são os mais procurados e representam mais de 75% dos contratos envolvendo serviços. Na sequência, estão turismo e viagens. Outra nova utilidade do consórcio é dar acesso a empréstimos com melhores condições em um momento turbulento do mercado. Não existem juros no consórcio, mas algumas taxas de administração e um fundo para reserva. Geralmente giram em torno de 20% do valor total, dependendo do gestor da operação. Um fator decisivo para o consumidor na hora de efetuar uma compra e optar entre o financiamento e o consórcio é o tempo que ele pode esperar para ter a posse desse bem. O financiamento é uma dívida que dá acesso imediato, mas costuma exigir um valor mínimo de entrada. Já o consórcio exige apenas o pagamento de uma cota por mês. O presidente da França, Emmanuel Macron, nomeou hoje a nova primeira-ministra da França, Elisabeth Borne, que era a ministra do Trabalho. Jean Castex deixou o Palácio do Élysée nesta segunda-feira depois de apresentar sua demissão ao presidente Emmanuel Macron, que aceitou a renúncia. A saída de Castex faz parte de uma remodelação amplamente esperada para abrir caminho para um novo governo. Agora, o recém-eleito Macron pode reformular o gabinete antes de eleições parlamentares cruciais em junho. E as mudanças já começaram. O presidente nomeou nesta segunda-feira para o cargo de primeira-ministra a atual titular da pasta do Trabalho, Elisabeth Borne. Ela é a segunda mulher a ocupar o cargo depois de Edith Cresson, no início dos anos 1990. Em uma nota oficial concisa após a renúncia de Castex, a presidência francesa informou que Borne foi nomeada primeira-ministra e encarregada de formar um governo. Borne, que era ministra do Trabalho e passou pelo transporte e transição ecológica, atende aos únicos critérios desejados por Macron: perfil social, ecológico e produtivo. Esta semana promete ser gelada em várias partes do Brasil. Bia, inclusive aqui em São Paulo, estão dizendo que a mínima vai ser 6 graus, então se prepare, viu?
Agora, em outras regiões, principalmente no sul do Brasil, a previsão é de frio tão intenso, chuva congelante e até neve em algumas regiões. E com esse clima, Jaqueto, além de a necessidade de manter o corpo aquecido, é preciso redobrar os cuidados com a pele. Vamos conferir na reportagem da Maria Clara Leite. O inverno parece ter chegado mais cedo ao Brasil. Quem costuma sentir mais frio já está sofrendo com as baixas temperaturas. Pra mim o frio é terrível, então eu sou uma pessoa muito frienta, né? De manhã tá até sendo ruim para acordar por causa que tá muito frio. É chegada a hora de tirar aquelas roupas mais quentinhas do armário. Um casaco bem grosso e bota. Eu já tirei sim um branquinho bem peludinho, que parece um ursinho. E é bom se preparar mesmo, porque os termômetros devem despencar com a chegada de uma massa de ar polar, como explica o especialista do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Sistemas se organizarão e provocarão chuvas intensas entre o Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e São Paulo, onde vai trazer chuvas volumosas e também aí com possibilidade de queda de granizo em áreas aí do sul, do Mato Grosso do Sul, oeste do Paraná e também sudoeste aí de São Paulo. O mês de maio já registra temperaturas abaixo da média para o período. E segundo o meteorologista, o inverno também será rigoroso. Então, se o fenômeno Laninha continuar atuando, com toda certeza aí essa temperatura vão ficar amena, especialmente aí para a região sul do Brasil, onde se sente mais a chegada dessas massas de ar polares. E é nesse clima que os cuidados com a pele precisam ser redobrados, porque é no frio que ela fica mais sensível. E aí podem surgir alguns problemas dermatológicos e aqueles que já existem podem ser agravados. E não pense você que é só o sol que pode provocar queimaduras. Tô até assustada, como assim? Tem queimadura de frio? Frio também queima a pele. Você vai ter essa agressão em regiões muito frias, né? E também com muito sol, frio com o sol, que além de você ter essa queimadura pelo próprio frio, a sensação do trauma mecânico, do calor, da temperatura, que resseca, mas pelo sol também, às vezes, em excesso. Em áreas para quem vai esquiar, por exemplo. E não é só o frio que prejudica a pele nessa época do ano, mas o clima seco. E como a gente está vindo numa transição de temperatura, a gente está acostumado, às vezes, no verão não usar tanto hidratante e quando começa a chegar no inverno, começa a sentir a falta quando a pele começa a coçar, que é um dos sinais que a pele está ressecada, principalmente dos membros inferiores, né, do joelho para baixo e do cotovelo para as extremidades. A dermatologista explica que a pele seca pode resultar em alergias, ferimentos e infecções, cuja cura pode exigir até o uso de antibióticos. Mas nos casos mais leves, basta começar a hidratar, refazer essa barreira epidérmica que perdeu a água, que perdeu a sua hidratação e um pouquinho da oleosidade, a gente repõe, capricha nos hidratantes. E aí a gente repõe como? No banho. Eu sempre sugiro nessa época do ano que se use sabonetes mais hidratantes, porque já que vai acabar usando uma água mais quente, tempo já acaba demorando um pouco mais no banho, que os sabonetes sejam mais hidratantes. Agora, em se tratando de hidratante, o hidratante começa no cabelo, na pele do corpo, na pele do rosto. E por aí vai, mas tudo depende da faixa etária. Até os 35 anos, segundo a dermatologista, a tendência da pele é ser mais oleosa. Portanto, recomenda-se um hidratante mais leve, na forma de loção ou creme gel. Nos pacientes com um pouco mais de idade, que já sentem mais esse ressecamento da pele pela idade, já tem esse refinamento, essa desidratação natural, e também tem as questões hormonais que estão diminuindo, usar produtos mais pomadas, que façam uma hidratação um pouco mais pesada, como a gente comenta. Então, mais à base de manteiga de karité é uma dica que eu gosto muito. Alguns se dão muito bem com a ureia. Mas não basta hidratar o exterior, especialmente quando o tempo está seco. É primordial beber água. De 2 a 3 litros dia. Eu sei que muitas
pessoas não fazem essa quantidade toda, mas para o bom funcionamento do organismo, para eliminar a toxina, para diminuir até os odores corporais, porque a gente coloca as toxinas através da transpiração, é importante que a gente mantenha a pele hidratada, sim, de dentro para fora. Então é isso. Se você ainda não cuida da pele, atenção, porque o frio já chegou e promete castigar. Entre o final da noite de domingo e o início da madrugada desta segunda-feira, os moradores do Brasil inteiro puderam acompanhar o primeiro e único eclipse total da Lua em 2022. O evento astronômico é conhecido como a superlua de sangue, já que a Lua estava em seu ponto mais próximo da Terra em sua órbita. O eclipse lunar total ocorreu quando a Lua passou pela sombra da Terra e a mesma sombra encobriu completamente o disco do satélite natural. O fenômeno foi altamente prestigiado pelas pessoas que ficaram acordadas até tarde para assistir ao episódio. E o eclipse não foi só visto no Brasil. Pessoas em toda a América Latina puderam ficar deslumbradas com a beleza natural. A superlua surgiu em um céu claro da noite sobre Buenos Aires, na Argentina, e em Caracas, na Venezuela. Mas uma das melhores vistas do eclipse lunar foi em Santiago, no Chile. No país andino, cerca de 140 pessoas se reuniram para ver o eclipse do planetário da Universidade de Santiago, com direito a um céu bem limpo. Os observadores norte-americanos foram capazes de ver apenas uma lua cheia com uma cor específica, que durou apenas 14 minutos antes de sair da sombra da Terra e voltar à sua penumbra. Já em Almeria, no sul da Espanha, a luz da lua iluminou as águas do mar Mediterrâneo e pôde ser vista a olho nu pelos moradores da região. Esse foi o único evento lunar do ano e o próximo deste tipo só será visível novamente em 2025.